Aí, minha gurizada do barulho, o que é que vamos estudar hoje? Pronome. Pronome, classe gramatical importante, cai muito em concursos, então preste atenção. Assista a aula do Gordo. Bom, minha galera, hoje nós vamos trabalhar o pronome. Pronome é a palavra que estabelece referência a elementos de um texto, tá? Elas representam os nomes, os seres ou os determinam, tá? Indicando a pessoa do discurso. Então é muito importante para vocês saber que o pronome ele serve para indicar as pessoas do discurso, tá? A primeira pessoa é o falante, a segunda é o ouvinte, a terceira é o assunto, tá? Eu não te falei que ele era boa gente, então eu tenho como fazer essa identificação, tá? O discurso ele é um processo comunicativo, logo ele vai depender de um emissor, né, a primeira pessoa do discurso, de um receptor, a segunda pessoa, de um referente, né, a terceira pessoa, ele pode ser ou não um indivíduo, tá? Tipo no exemplo acima ali, do eu não te falei que ele era gente boa, ou que ele era boa gente, ah, eu tenho como identificar, tá? A primeira pessoa é eu, quem ouve é a segunda pessoa, né? O T, e sobre quem se fala, que é a terceira pessoa, o ele, né? O ele do discurso. Os pronomes, então, eles servem, portanto, para marcar as pessoas do discurso, tá? Então, nós vamos ver mais algumas coisas aqui. A primeira situação que eu trago aqui para vocês de pronomes são os pronomes pessoais, tá? São palavras que substituem os nomes e representam as pessoas do discurso. Dentro dos pronomes pessoais, ele tem duas subdivisões, como nós podemos ver aqui na tabela. Os pronomes pessoais retos, né, que eles vão funcionar como sujeitos da minha oração. E os pronomes pessoais oblíquos, que vão servir como complementos. Então, os retos lá, eu, tu, ele, nós, vós, eles, o você, né, também. E os oblíquos é o me, mim comigo, te, ti contigo, se, si consigo, o, a, lhe, nos conosco, vos convosco, se, si consigo, os, as, lhes. Aqui na tabela eu já marquei para vocês os pronomes oblíquos me, te, se, nos, você, eles podem ter variação entre objeto direto e objeto indireto. Já os pronomes oblíquos o, a, os, as vão ser sempre objetos diretos. E os pronomes lhe, lhes serão sempre objetos indiretos, tá? Então eu tenho também a classificação de átonos e tônicos. O me, te, se, lhe, nos, vos, o, a, os, as vão ser sempre átonos. E os tônicos serão o quê? O mim, o ti, o si, tá? Então, como é que eu vou empregar esses pronomes? As formas pronominais ele, ela, eles, elas, nos, vos também podem ser empregados como complementos, tá? Quando regidos da preposição. Dirigiu-se a ele com aspereza, o professor entregou o livro para nós. Já os pronomes me, te, se, nos, vos, eles vão ter variação, que nem eu falei para vocês, entre objeto direto e objeto indireto. Depende da transitividade do verbo. A transitividade do verbo que vai me dar a classificação deles, tá? Então eu tenho que tomar cuidado com isso aí. Essa classificação do verbo que eu vou conseguir fazer a classificação desses pronomes, tá? Eu não posso ter ele ali, dizer a classificação dele sem ver antes a transitividade do verbo, tá? Então é muito importante saber essa transitividade do verbo para poder trabalhar ali. Tipos exemplos ali. Todos te esperam hoje à noite, tá? Quem espera, espera alguém. Então aquele te vai ser um objeto direto. Ele me obedeceu diversas vezes. Quem obedece, obedece a alguém. Então vai ser um objeto indireto. O a, os, as, eles vão exercer função de objeto direto, tá? Então é necessário respeitar a opinião do próximo. É necessário respeitá-la. O lhe-lhes vai exercer a função de objeto indireto, tá? Peço-lhes mais paciência, pagou-lhe toda a dívida. Os pronomes oblíquos se, si, consigo, eles devem ser empregados unicamente como reflexivos, tá? O que seriam os meus pronomes reflexivos? São aqueles que na função de complemento do verbo representam a mesma pessoa ou a mesma coisa que o sujeito. Ele feriu-se.
o professor trouxe as provas consigo, tá? No plural, o reflexivo também é empregado para indicar reciprocidade de ação. Nesse caso, ele vai equivaler a um ao outro, ou uns aos outros, mutuamente. João e Maria se amam, tá? Esse se aqui seria reciprocidade. Os pronomes oblíquos o, a, os, as, quando precedidos de formas verbais que terminam em R, S ou Z, assumem as formas lo, lá, los, las. Amar o. Não, ele vai ficar amar-lo. Partir os vai ficar partir-los. Fizo, filo, ok? Os pronomes oblíquo o, a, os, as, quando precedidos de formas verbais que terminam em ditongo nasal, eles vão assumir as formas no, na, nos, nas. Tipo, amarão o. Então, amarão no. Dão a, dão na. Partirão os, partirão nos. Tá? Os pronomes oblíquos o, a, os, as geralmente são empregados anaforicamente. Isto é, eles retomam termos anteriormente expressos. Procurei o caderno em várias salas. Tá? Então, quando o encontrei, guardei-o imediatamente. Então, eu uso para retomar algo que já foi dito. Tá? Nada impede, no entanto, que sejam empregados cataforicamente, isto é, fazendo referência a um termo que ainda será citado. Apesar de todos os alertar para minimizá-lo, o temporal continua a fazer estragos. Tá? Então, ali eu estou trazendo para uma coisa que ainda não foi dita, tá? Muitas vezes os pronomes oblíquos equivalem a pronomes possessivos, exercendo função sintática de adjunto adnominal. Roubaram-me o livro, roubaram o meu livro. Nem te reconheci a voz, nem reconheci tua voz, tá? Os pronomes oblíquos me, te, lhe, nos, vos podem aparecer combinados com os pronomes oblíquos átonos, o, a, os, as. Essas combinações são as seguintes: me mais o mo, nos mais a, nola, te mais o, to, me mais a, mas, vos mais o, volo, lhe mais os, lhos, me mais a, ma, e lhe mais as, lhas. Tá? Você entregou o livro ao professor. Sim, entreguei-lhe. Esse lhe que vale o quê? Entreguei-lhe ao professor o livro. Entreguei-lhe. Eu estou juntando. Fica até meio estranho, né? Mas é a nossa língua portuguesa padrão, tá? Quando conosco e convosco vierem acompanhados de palavras como próprios, mesmos, todos, outros, eles devem ser substituídos por com vós e com vos. O barco virou com nós todos dentro dele. Ok? Eu e tu versus mim e ti. Os pronomes mim e ti são sempre regidos por preposição. Então, eu e tu exercem função sintática de sujeito, mim e ti de objeto. Cabe a mim a decisão. Preciso retirar uma das obras indicadas para eu ler. Não há nada entre mim e ti. Não consigo viver sem ti. Agora nós vamos ver os pronomes de tratamento, tá? Aqui no quadro eu coloquei alguns pronomes, tá? Como eu posso utilizá-los em que situações? Vossa Senhoria, abreviatura de singular, abreviatura plural, são usadas para pessoas com grau de prestígio maior. Usualmente empregamos em textos escritos, como correspondência, ofícios, requerimentos. Vossa Excelência, pessoas com alta autoridade, militares e políticos, como presidente da República, senadores, deputados, embaixadores, tá? Oficiais de patente superior, a de coronel e etc. Vossa Excelência, reverendíssima, a bispos e arcebispos, Vossa Eminência para cardeais, Vossa Alteza, príncipes, duques, arquiduques, Vossa Santidade, o Papa, Vossa Reverendíssima, sacerdotes em geral, Vossa Paternidade para abades superiores de conventos, Vossa Magnificência para reitores de universidades, Vossa Majestades para reis, rainhas e imperadores.
Também são pronomes de tratamento o senhor, a senhora, que são empregados no tratamento cerimonioso, tá? Você e vocês no tratamento familiar. Além disso, em algumas regiões do Brasil, a forma tu é de uso frequente, tá? Em outras é muito pouco empregada. Já a forma vós tem uso restrito à linguagem litúrgica, né? Ultraformal ou literária. Uniformidade de tratamento, tá? Quando escrevemos ou nós dirigimos alguém que não é permitido mudar ao longo do texto, a pessoa do tratamento escolhida inicialmente, assim, por exemplo, se começamos a chamar alguém de você, não poderemos usar te ou teu. O uso correto exigirá ainda o verbo na terceira pessoa. Olha só, quando você vier, olha só, quando você vier, eu te abraçarei e enrolar-me-ei nos teus cabelos. Isso aí é errado. Quando você vier, eu a abraçarei e enrolarei-me nos seus cabelos. É correto. Quando tu vieres, eu te abraçarei e enrolar-me-ei nos teus cabelos. Também é uma forma correta. Eu não posso misturar as formas de tratamento, as pessoas. Qualquer pronome de tratamento, apesar de se referir à segunda pessoa do discurso, exige que os verbos e pronomes estejam na forma de terceira pessoa. Sua Alteza estuda tanto para poder um dia governar sua nação. Então eu tenho que cuidar nessa situação. O pronome você não pode ser misturado com verbos ou pronomes de segunda pessoa no mesmo contexto, ok? É preciso haver uniformidade de tratamento, no entanto, o que mais ocorre é a desuniformidade de tratamento. Entre por essa porta agora e diga que me adora. Você tem meia hora para mudar a minha vida. Vem, vambora. Isso aí é uma música, uma letra de uma música, tá? A forma verbal vem está na segunda pessoa do singular, vem tu, né? Deveria ser venha você. Ok? Pronomes possessivos são os que dão ideia de posse em relação às pessoas do discurso, tá? É o que? É o meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, suas, seus, suas, nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas, seu, suas, seus, suas. Então, quando é que eu utilizo eles? Os pronomes possessivos, em certas ocasiões, eles podem ser substituídos por pronomes oblíquos equivalentes, tipo minhas, me, caiu-me nas mãos, tua, o te, caiu-te nas mãos, e o sua, o lhe, lhes, caiu-lhe nas mãos. Existem casos em que os pronomes possessivos causam ambiguidade. Ingrid encontrou Roberto e seu irmão na rua. Opa, esse seu irmão é de quem? Esse irmão é da Ingrid ou do Roberto? Então, ele causou uma ambiguidade ali. Então, dessa forma, não fica claro se o irmão é da Ingrid ou do Roberto. Para evitar essa situação, é recomendável usar dele, variações, né? Ingrid encontrou Roberto e o irmão dela na rua, tá? Ó, o metecer vos, lhes podem representar em certas ocasiões ideias de posse. Roubaram o meu carro, roubaram o meu carro. Cortaram-te as roupas, cortaram as tuas roupas. Pronomes demonstrativos. Olha só, são os que indicam o lugar, a posição ou a identidade dos seres relativamente às pessoas do discurso. Aqui eu tenho que saber o seguinte: quem está falando, quem está ouvindo e o que está longe dos dois. Primeira coisa, proximidade da pessoa que fala. Eu vou usar o este, o estes, o esta, o estas e o isto, tá? Que é a forma invariável. Já na proximidade da pessoa com quem se fala, que está ouvindo, é o esse, o esses, o essa, o essas e o isso. E o longe dos dois é aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Então eu sempre tenho que cuidar disso, proximidade de quem está falando. Se é próximo de mim que estou falando, seria este. Se é próximo de você que está ouvindo, seria esse. E longe de nós dois seria aquele, ok? Então, algumas situações que eu tenho que cuidar. O OA, os as, que também pode ser artigos e pronomes pessoais, são pronomes demonstrativos, quando equivale a isto, aquilo, aquela, aqueles,
aquelas, leve-o que lhe pertence, leve aquilo que lhe pertence. É esta a que você quer, é esta aquela que você quer. Então, quando eu consigo trocar por aquilo, aquela, aqueles, aquelas, ou a isto, ele vai ser um pronome demonstrativo. A locução o que, salvo melhor interpretação, é pronome demonstrativo em frases como: o médico examinou minuciosamente o enfermo, após o que prescreveu-lhe repouso absoluto. Esse o que tem valor de isso. Outros casos que ele pode ser usado, ele pode ocorrer a contração das preposições a, de e em, com pronome demonstrativo: aquele, aquela, deste, desta, disto e nisso. Tá? Cheguei àquele sítio às 10 horas, que seria o quê? Aquele. Aí ele vai me provocar a utilização da crase, do fenômeno da crase. Não acreditei no que estava vendo, não acreditei em aquilo. Então eu estou usando essa forma. Há outras palavras que podem aparecer como pronomes demonstrativos: o mesmo, mesma, mesmo, mesmas, tal, tais, próprio, própria, próprios, próprias, o a, os as, semelhante, semelhantes. Ninguém esperava tal resultado. Tal seria o quê? Este resultado. Ele fez justamente o que não podia, ele fez aquilo que não podia. Pronomes relativos. São palavras que representam nomes já referidos, com os quais estão relacionados. Tá? Aqui eu tenho um quadro com eles. O que seria o pronome relativo? O qual, os quais, a qual, as quais, quem, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto, quantos, quanta, quantas, o que, o onde, o como. Tá? O pronome que é o relativo de mais largo emprego, sendo por isso chamado relativo universal. Ele pode ser substituído por o qual, as quais, a qual, os quais, quando seu antecedente for um substantivo. O trabalho que eu fiz refere-se à corrupção. Então, o trabalho o qual eu fiz. Então, eu consigo trocar ele. A cantora que acabou de se apresentar é péssima. Ele tem valor de a qual. O trabalho que eu fiz referente à corrupção, o que seria os quais. A cantora que se apresentaram eram péssimas, as quais. Então eu tenho que cuidar dessa substituição. O qual, os quais, a qual e as quais são exclusivamente pronomes relativos. Por isso são utilizados didaticamente para verificar se palavras como que, quem, onde, que podem ter várias classificações, são pronomes relativos. Todos eles são usados com referência a pessoas ou coisa por motivo de clareza ou depois de determinada preposição. Regressando de São Paulo, visitei o sítio de minha tia, o qual me deixou encantado. Então esse o qual aqui se refere ao quem? Ao sítio de minha tia, tá? O uso de que, nesse caso, geraria ambiguidade, tá? Eu não saberia o que seria. Me deixou encantado. Foi o sítio da minha tia ou foi São Paulo? Então, o relativo que às vezes equivale ao que, coisa que, se refere a uma oração. Não chegou a ser padre, mas deixou de ser poeta, que era a sua vocação natural. Então aí ele tem essa substituição aí, essa referência. Então o emprego dos pronomes relativos, tá? Ele leva algumas regrinhas. Vamos lá. Os pronomes relativos, eles virão antecedidos de preposição, se a regência assim determinar. Este é o autor a cuja obra me refiro. Referir-se a algo, ok? Outro detalhe que eu tenho que tomar cuidado aqui é o cuja. Cuja, ele nunca vai ter artigo após ele, tá? Ele pode ter à frente dele a utilização da preposição, ok? São opiniões a que sou favorável. Quem é favorável a algo, tá? O pronome relativo quem é empregado com referência a pessoas. Não conheço o garoto de quem você gosta. Quando possuir antecedente, o pronome relativo quem virá sempre precedido de preposição. Maria é a mulher a quem ele amava, ok?
Embora o verbo amar não exija preposição, quem ama, ama alguém. O pronome quem está precedido de preposição porque possui antecedente explícito, a mulher. No caso, a quem será classificado sintaticamente como objeto direto preposicionado. É comum a ocorrência do relativo quem sem antecedente claro. Nesse caso, ele é classificado como relativo indefinido. Quem nasce lá na vila? Nem sequer vacila. Aquele que nasce lá na vila. Então, aí ele vai ser um relativo indefinido. O pronome relativo que pode ser empregado com referência a pessoas ou coisas, tá? Não conheço o rapaz que saiu, refere-se à pessoa rapaz. Esta é a saia que Simone comprou, refere-se à coisa saia. O pronome relativo que é empregado quando precedido de preposição monossilábica, com as preposições demais de uma sílaba. Use-se o relativo o qual e flexões. Estas são as ferramentas de que necessito. Este é o móvel sobre o qual foi colocado o vaso. As preposições sem e sob constituem exceção a essa regra. Quando elas usa-se de preferência o relativo o qual e flexões. Este é o móvel sob o qual ficou escondido o documento. O pronome relativo cujo e flexões é relativo possessivo, equivalendo a do qual e flexões. Ele deve concordar com a coisa possuída e não admite a posposição do artigo. Esta é a pessoa em cuja casa me hospedei, casa da pessoa. Feliz o pai cujos filhos são ajuizados, filhos do pai. Então essa regra aqui é do cujo, essa aqui é muito importante e vem caindo bastante, ok? O pronome relativo quanto é flexões. Normalmente tem por antecedente os pronomes indefinidos, tudo e tanto. Daí seu valor indefinido. Falou tudo quanto queria. Coloque tantas quantas forem necessárias. O relativo onde é usado para indicar lugar e equivale a em que, no qual e flexões. Esta é a casa onde moro. Não conheço o lugar onde você está. Se não estiver indicando lugar, não devemos empregar onde, mas em que ou no qual e flexões. Vivi uma situação tensa, onde cada um estava com os nervos à flor da pele. Não é recomendado usar. O correto seria: vivi uma situação tensa em que ou na qual cada um estava com os nervos à flor da pele. Aonde é usado com verbos que indicam movimento, como ir. Aonde vai? Onde pode ser usado sem antecedente. Fique onde está. O relativo como é usado para exprimir modo. Não entendo a maneira como ele se comporta. Agora nós vamos ver os pronomes indefinidos, tá? Eles se referem à terceira pessoa do discurso, designando-a de modo vago, impreciso e indeterminado. São alguns variáveis, os variáveis são algum, alguma, nenhum, nenhuma, todo, toda, muito, muita, e essa relação que eu tenho aqui. Os invariáveis, alguém, ninguém, outro, tudo, nada, algo, ok? Vamos lá então. Algo, tudo e nada refere-se a coisas. Alguém, ninguém e outros refere-se a pessoa. Mais, menos e cada pode se referir a coisas ou pessoas. Os pronomes indefinidos podem aparecer sob a forma de locução pronominal. Cada qual, cada um, qualquer um, quantos quer, quem quer, seja quem for, seja qual for, e toda essa relação que está aqui. Cada um escolheu o vinho desejado. O emprego dos meus pronomes indefinidos. O indefinido algum, quando posposto ao nome, assume valor negativo, equivalente a nenhum. Motivo algum me fará desistir do cargo. Livro algum faz referência a este episódio. Na linguagem culta, o pronome indefinido cada não deve ser utilizado desacompanhado de substantivo numeral. Pagaram R$10 cada um, e não pagaram R$10 cada. Certo é pronome indefinido, quando anteposto ao nome que se refere. Quando posposto, será adjetivo. Não entendi certos exercícios, pronome indefinido. Os exercícios certos valerão nota, aí ele já passou a ser adjetivo.
Certo amigo me avisou do perigo. Pronome indefinido. O amigo certo se conhece na hora incerta, aí já é adjetivo, eu tenho que cuidar dessa colocação. Toda e todo, no singular, quando desacompanhados de artigo, significa qualquer um. Quando acompanhados de artigo, passa a dar ideia de totalidade. Todo homem é mortal, então é qualquer homem é mortal. Ele comeu todo o bolo, ele comeu o bolo inteiro. Quem, pronome indefinido, ao invés do pronome relativo quem, não tem antecedente, tá? A palavra um. A palavra um, ela pode ser pronome indefinido, numeral e artigo. Para classificá-la corretamente, pensa no significado da frase e alguns conceitos gramaticais. Tipo pronome indefinido, um. Geralmente ele vem empregado em construções combinadas com o pronome indefinido outro. Um gosta de futebol, outro de vôlei. Repare que a palavra um está representando um substantivo, papel típico do pronome, e desempenha a função sintática de núcleo do sujeito. Já quando ele for numeral, necessariamente nos remete à ideia de quantidade. Para classificarmos a palavra um como numeral, é fundamental que a frase apresente uma construção paralela, empregando outro numeral. Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. Nesta frase, o numeral 1 desempenha a função sintática de adjunto adnominal, tá? Que ele é numeral. O artigo indefinido, um, necessariamente precede substantivo, acrescentando-lhe a ideia de indeterminação. Um aluno sempre faz sucesso na escola. Então, nessa frase aí, fica clara a noção de ser um ser indeterminado, não específico. Sintaticamente, o artigo sempre desempenha a função de adjunto adnominal. Pronomes interrogativos. Eles são utilizados para interrogar, ou seja, para formular perguntas, de modo direto ou indireto. Refere-se sempre à terceira pessoa gramatical e possui uma significação indeterminada e imprecisa, que apenas é esclarecida pela resposta dada à interrogação. Olha o exemplo de interrogação direta. Quem ganhou a competição? Qual o motivo desta confusão? Já a interrogação indireta gostaria de saber quem ganhou a competição? Diga-me, por favor, qual o motivo desta confusão? Já é uma interrogação indireta. Então, os pronomes interrogativos existentes são o que, o quem, o qual, o quanto, sendo que os pronomes quem e quem são invariáveis. O pronome qual pode variar em número para quais e o pronome quanto pode variar em gênero e número para quanto, quantas e quantas. Tá? Então aqui eu tenho os exemplos deles onde eu posso utilizar esses pronomes. Pronome substantivo e pronome adjetivo. O que é um pronome substantivo? Ele substitui o substantivo numa frase. Eles são utilizados de forma a tornar o discurso menos repetitivo, mais rico e variado. Tá? Tal como os substantivos que substituem e variam em gênero, masculino e feminino, número, plural e singular e pessoa, primeira, segunda e terceira, eles podem assumir a função de sujeito da oração. Olha um exemplo. Pedro sabe tocar piano. Ele sabe tocar piano. Eu substituí, tá? O substantivo próprio Pedro por ele. Helena e Paulo foram ao cinema. Eles foram ao cinema. Olha a substituição também. Alguns trabalhadores saíram mais cedo que outros trabalhadores. Também a utilização dos pronomes indefinidos. Tá? E eu consigo trazer essa situação aí para o texto, para ter não a repetição, e sim o quê? Uma boa fluência dentro da minha escrita ou dentro das questões que trabalham com pronomes. Tá? Nós vamos embora agora. Eu tenho um pronome pessoal substantivo. Aquela caneta é a minha. Outro pronome possessivo substantivo. O meu filho é aquele, pronome demonstrativo substantivo. Tá? Já meus pronomes adjetivos, eles acompanham, determinam e modificam o substantivo, ou seja, eles atribuem particularidades e características ao substantivo, tá? Como se fossem adjetivos, tal como os substantivos que determinam. Vão variar em gênero e número e variar em pessoa. Minha prima chega hoje da Europa. Ele determina o substantivo comum prima, tá? O minha.
Suas dúvidas serão respondidas pela professora. Ele determina o substantivo comum dúvidas, as suas. Aqueles estudantes passaram no exame com distinção. Então, ele vai determinar o substantivo comum estudantes, tá? Ele está usando aqueles, tá? E assim por diante. Ó, aquela caneta é azul. Então, é um pronome demonstrativo adjetivo. Aquela. Meu filho é indisciplinado. Então, é um pronome possessivo adjetivo, meu. Então, a classificação em pronome substantivo adjetivo não invalida as outras classificações como possessivo, demonstrativo. É uma classificação extra que eu posso utilizar, ok? Pessoal, até aqui nós estudamos os pronomes. Bastante detalhe, bastante coisas, revisem, tá? Aguardo vocês na próxima aula aí, que vai ser advérbio, ok? Um beijão do gordo aí, até mais para vocês.